Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, estamos começando mais um Pod Saúde e a gente não faz nada sem parceiros, então eu preciso agradecer os nossos parceiros, a Estrelízia Flores, que existe há mais de 50 anos em São Paulo, só flores para presente. Eles não fazem eventos, festas, mas olha como dá certo. Há mais de 50 anos em São Paulo, são várias lojas e o arranjo que hoje a gente tem aqui na mesa foi um trabalho do Serginho e equipe para o nosso Pod Saúde. Obrigada. Agradecer a Frame, que é uma das maiores produtoras do Brasil, nosso querido diretor Hélio Silima, toda a equipe aqui da Frame, muito obrigada, a nossa equipe de produção, Juliano, Marcela, e a todos que colaboram, como a WS Adesivos, me disseram o seguinte, vai fazer um podcast, tem que ter caneca. Eu acho que eu vou mudar esse presente. Mas tem caneca e é da WS Adesivos, tá bom? Um beijão para vocês, super obrigada. Eles têm mais de 3.000 itens em brindes para os seus parceiros também. A Gregory, que me veste hoje, ao Nino Bran. A Gregory é a Gregory oficial lá da Henrique Schalma. O endereço vai estar aqui, você pode conferir. E o Nino Bran, que é um querido amigo, e o Instagram também está aqui. Feitos os agradecimentos, vamos para o nosso episódio de hoje, que eu tenho certeza vocês vão gostar, porque é um assunto muito, muito importante. Eu tenho 2 amigos vivendo essa situação e tenho acompanhado de perto e é muito difícil viver um episódio como esse. É uma tristeza profunda, uma perda de interesse, uma perda de prazer nas atividades, né, que antes você gostava de executar, uma alteração no sono, no apetite, um cansaço excessivo, uma sensação de falta de valor, pensamentos negativos dominantes, uma falta de energia, sabe, uma lentidão nos movimentos. Aí vem para sua cabeça ideias suicidas. Eu estou falando da depressão. Chamada por alguns como mal do século, a depressão atinge 400 milhões de pessoas no planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde. Necessita de tratamento sério. É uma doença, não é uma fraqueza. No nosso Pod Saúde, Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião, professor livre-docente de neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Ele é coordenador do laboratório relacionado às doenças do envelhecimento, do HC também. Dr. Fernando já escreveu 9 livros de neurocirurgia e comportamento humano. Faz sucesso na TV, nas redes sociais e hoje eu estou tendo o prazer de conhecê-lo. Eu queria muito, doutor Fernando. Claudete, muito Seja obrigado. Muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Beijo. Pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui ao seu lado, falando de um assunto tão importante que afeta tantas pessoas. 400 milhões de pessoas ao redor do mundo. O Brasil tem 200 milhões, um pouquinho mais. Você imagina, mais do que 2 Brasis inteiros ao redor do mundo sofrendo desse problema. E existe idade para ela aparecer, doutor Fernando? Olha, o que a gente sabe é que sim, existem alguns pontos de maior vulnerabilidade, mas sabemos que existe sim a depressão infantil, existe uma depressão que pode surgir mais depois dos 60 anos ou mais, mas geralmente por volta dos 30, 40 anos de idade, quando ela surge, ela pode ser arrebatadora. E pode vir disfarçada, sabe, Claudete? Como de que? Diversas outras situações, como por exemplo, o que a gente fala muito hoje em dia no burnout. A pessoa acaba confundindo o valor dela com o que ela executa. Porque todos nós, antes de mais nada, nós somos seres humanos. Mas a gente confunde um pouco, né? Do tipo, olha, eu sou o Fernando, mas eu sou médico. Não sei se você está me entendendo. Sim. E assim, eu acabo confundindo o meu valor com a minha profissão, com a minha atribuição, da maneira que um médico é respeitado. Tá, como os outros te veem. Exato, e de repente se isso não está legal, seu rendimento não está bom, existe essa intersecção de problemas e de julgamentos, e se existe uma fragilidade genética junto com o ambiente estressor, a depressão pode aparecer. E nessa situação ela pode receber o nome de burnout, mas basicamente é tudo isso que você falou, não é só tristeza, é uma falta de energia, uma sensação de ruína, de fracasso, eu vou até falar uma palavra mais pesada, de apodrecimento interno. É dramático. É querer desaparecer. É querer que ninguém te veja. Fala assim, não tem graça, tá tudo preto e branco, tá tudo cinza, sabe? Não é bacana.
E é lenta e progressivamente, né? É lógico, quem tem depressão, ela pode surgir de um período... A pessoa pode não perceber? Ela pode não perceber. Ela pode não perceber. Porque você imagina, do ponto de vista social, imagina o seguinte, eu não estou achando muito graça nas coisas. Tem um evento social que me chamaram para estar presente. Mas eu estou trabalhando tanto, não estou tão legal. Eu vou falar que eu não vou. E aos poucos a pessoa vai se embotando. Quem está em volta fala, não, estou só numa fase mais séria. E principalmente se houver algo na vida dessa pessoa que justifique esse comportamento. Posso dar um exemplo? Pode. Morreu alguém na família. Você entra fisiologicamente num processo que a gente conhece como... A perda de um luto. emprego. A perda de um emprego. De um marido. O luto de um relacionamento mesmo, exatamente. Que naturalmente todo mundo em volta olha e fala, não, mas também não passou no vestibular, mas também acabou tendo uma decepção, uma desilusão amorosa, mas também tem alguém doente na família. Veja, uma coisa é a tristeza fisiológica, normal, faz parte, nós somos seres humanos. Isso faz a gente também transbordar nossas emoções. Nem tudo é sorriso e alegria sempre. Mas aquela outra coisa que ela se estende, a pessoa não consegue dar a volta por cima. Hoje a gente sabe que o luto, ele geralmente dura um período aí de 6 meses a 2 anos. Não, a coisa está muito arrastada, a pessoa acaba carregando mesmo uma assim, corrente. Já é bastante. Pois é, e você imagina. Mas tem que ter um fator desencadeante ou não? Pode não ter. Porque, assim, a depressão, para se manifestar, ela depende de, basicamente, 2 pontos importantes do ponto de vista biológico. Tá. Primeiro, uma predisposição genética. Então, assim... tem uma coisa hereditária aí? Tem. Se você tem pais e mães que, enfim, de alguma maneira, avós, tios, que tenham a depressão... na prole, enfim, nos descendentes, isso pode se fazer mais frequente. É lógico que existe uma grande discussão, né? Apesar de ter toda a genética trabalhando a todo vapor, bom, será que conviver num ambiente onde se fala de depressão, se respira depressão, se ouve sobre os tratamentos, remédios, enfim, e todos os problemas relacionados, isso não predispõe o indivíduo para entrar? Existe essa discussão. Tá. Mas o que nós sabemos é que existe... Mas geneticamente? Existe uma questão de uma fragilidade genética que não significa que a pessoa vai ser ou experimentar depressão. Mas junto com isso, algo que na vida estressou a pessoa demais. Como, por exemplo, uma desilusão amorosa, como, por exemplo, um insucesso no trabalho. Ou seja, coisas que são normais quando a gente olha de fora, quando você assiste um filme, quando vê uma novela, você fala, normal. Mas quando a pessoa está sentindo aquilo na pele, alto lá. Aquilo pega e faz com que a vida da pessoa comece a tomar um outro rumo. Doutor Fernando, e onde? Você é neurocirurgião. Onde acontece isso no nosso cérebro? Então, de que forma acontece? Que recado ele manda para o corpo manda para ele? Porque que doença é essa que afeta a alma, afeta o físico, afeta tudo? Sim. A gente consegue organizar para entender o cérebro em basicamente 3 andares, né? Tá. Do ponto de vista evolutivo. Nós temos o que chamamos de cérebro reptiliano, que é uma estrutura cerebral básica, que a gente herda dos nossos antepassados, que, entendendo a evolução das espécies, desde os répteis mesmo. Então, tronco cerebral, gânglios da base, que dá pra gente o instinto de viver, o medo, percebe? Toda aquela situação que faz com que você tenha os seus instintos de sobrevivência básica. Fome, sede e outras coisas, vontade de dormir. Esse é um andar. Esse é um andar básico. Um outro andar seria o sistema límbico, a parte emocional do cérebro, onde a gente percebe de uma forma sentimental as coisas que estão acontecendo e onde as memórias começam a ficar, então, cristalizadas. Isso tem nos mamíferos em geral. E nos grandes primatas, que somos, né, os homens são grandes primatas com lobos frontais muito bem desenvolvidos, existe toda a questão da córtex cerebral, que é a parte de fora do cérebro. A gente chama de massa cinzenta. Um problema relacionado com a conexão entre esses 3 andares em algumas áreas específicas, como, por exemplo, córtex pré-frontal, que é a parte mais anterior do cérebro, e outras áreas também no lobo temporal, elas podem estar alteradas no indivíduo que tem a depressão. Então, assim, neurotransmissores são substâncias que fazem a conexão entre 2 células nervosas. E nós sabemos que alguns circuitos que utilizam alguns tipos de neurotransmissores, eles não funcionam de forma adequada. Não é só isso, isso é até uma forma simples de explicar. Mas o tratamento medicamentoso tem por premissa, de alguma maneira, tentar regular esses neurotransmissores. E consegue? E consegue. Por exemplo... Você acha que melhorou essa classe de medicamentos para quem tem depressão? Melhorou. Claudete, no começo do século passado, Egas Moniz, que
foi um neurocientista português, ele chegou a ganhar prêmio Nobel, tá? Olha só, ele foi o cara que, ele descobriu a angiografia, que é esse exame que você coloca um tubinho dentro do vaso, joga contraste e estuda. Mas não foi por conta disso que ele ganhou o prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel por justificar uma maneira de se tratar problemas da ordem psíquica, realizando uma leucotomia frontal, que basicamente é como se fosse uma cirurgia que você desconecta o lobo frontal do resto do cérebro, o que hoje parece um absurdo. Imagina, você vai cortar, a pessoa, abre a cabeça. A pessoa tem pensamentos depressivos, certo? Bom, se a pessoa não pensa, ela não vai ter pensamentos depressivos, mas também não vai pensar muitas outras coisas também. E para muitas coisas, isso tinha sentido porque não existia remédio naquela ocasião. A indústria... Mas ele ganhou o prêmio com isso? Sim, porque isso foi algo diferente, foi algo inovador, foi algo ousado. Era uma forma de... Uma psicocirurgia. Acredite, uma psicocirurgia. Que hoje até existe para algumas situações muito bem específicas. Por exemplo, o indivíduo com autoagressividade, a pessoa que tem epilepsia, tem outras alterações neurológicas. Até se aplica. Até se aplica, né? Obviamente com muita reserva e muito estudo antes de se partir para uma decisão como tal. Mas numa ocasião onde não existia remédio, não havia alternativa. Então, assim, isso representou um caminho que logo foi substituído pelo avanço da farmacologia e, sobretudo, também da indústria. Porque não adianta você desenvolver um remédio em laboratório e não deixar ele disponível para a população. É lógico. Então, tudo acaba andando de mão dada. Então, dentro desse contexto, principalmente os remédios que mexem com os níveis de serotonina, que é um dos mais de 100 neurotransmissores que existem no cérebro, quando eles ficam num nível melhor, existe uma grande chance desse paciente se sentir melhor. Qual é a função da serotonina? A serotonina e alguns circuitos que envolvem esse neurotransmissor, eles têm um papel da manutenção da estabilidade do humor, que fazem a conexão desse sistema límbico, essa parte emocional. É o que deixa a gente feliz. É o que deixa a gente mais leve, feliz. Que é natural, tem que ser natural. Que é natural. Agora, se naturalmente eu não tenho, o remédio entra aí. O remédio ele faz com que você reabsorva menos a sua própria serotonina, aumente o nível no lugar onde existe a sinapse, que é a comunicação entre dois neurônios, e você, entre aspas, burla o que está alterado, oferecendo mais da serotonina. Então, tanto é que assim que foi lançado no mercado, isso foi um grande boom. Faz muitos anos? Foi no mais da metade do século passado. Então, enfim, piloto da felicidade. Então, quer dizer, encontramos, a gente sabe que não é isso, né? É um grande exagero, mas sim, já salvou e salva muitas pessoas. O que existe hoje de entendimento, Claudete, é de uma coisa básica. A gente vai falar de reconhecimento e de prevenção, mas é o seguinte, como você falou, uma das manifestações clínicas da depressão é uma alteração na movimentação. Quer seja na vontade de se movimentar, feito um animal ferido. Ferido realmente. A fera está ferida, o que ela faz? Ela fica quietinha no canto até cicatrizar. A mesma maneira a pessoa que está com depressão. Então, um movimento físico mesmo, de interferência no mundo planetário, ele fica reduzido quando a pessoa está deprimida. Ao passo que quem faz atividade física regular, pelo trabalho do músculo, pela liberação de neurotransmissores, interferência não só na serotonina, mas também na dopamina, na noradrenalina, na endorfina, coloca esse sistema como se fosse no eixo, no prumo, digamos. Sabe um carro que você faz pegar no tranco? Então, assim, é algo que realmente está comprovado do ponto de vista científico. Então é se movimentar. Se alguém tem depressão, tá vendo a gente, se reconhece com depressão ou toma medicamento já prescrito por um médico para depressão, se fizer isso, vai sentir uma Se você melhora você faz uso de medicamento, se você faz psicoterapia sozinho, é uma coisa. Se junto com isso existe atividade física regular... Qualquer uma, mas principalmente algo que mexa com atividade aeróbica, aquela que aumenta a frequência cardíaca, que a gente transpira, por exemplo, correr, nadar, andar de bicicleta, dançar, pular, o que você quiser. Atividade de força, e principalmente em membros inferiores, onde os grupos musculares são maiores naturalmente, porque isso libera neurotransmissores, e libera fatores neurotróficos, irisina e muitos outros que acabam impactando no próprio funcionamento do cérebro. E também, obviamente, os alongamentos. Mas essa composição e regularidade faz com que o indivíduo tenda a voltar a pender para um estilo de comportamento do cérebro mais normal. Não é à toa, veja, eu me formei na Faculdade de Medicina da USP,
fiz minha residência lá em neurologia e neurocirurgia, depois fiz um doutorado, livre docente, sou professor lá e tudo mais. No Instituto de Psiquiatria, porque ela tem instituto, sabe? Tem o Instituto do Coração, tem o Instituto da Criança, tem ali o Instituto de Psiquiatria. O Instituto de Psiquiatria, a gente está falando de coisa do década de 50, 60. Ali já se sabia disso. Tanto é que lá existe uma quadra poliesportiva que era destinada para as pessoas que estavam em tratamento naquele hospital. Por depressão. Ou por outras doenças também. Ou por qualquer outra Outro problema. doença. Veja, o nosso cérebro, ele se relaciona com o mundo físico através da movimentação dos músculos e secreção de glândulas. Quando você coloca atividade física, você dá um retorno positivo para esse órgão e você faz com que ele tenda a voltar a um padrão. Para que outros tipos de problemas, doutor, além da depressão? Transtorno bipolar, a pessoa com ansiedade. Pô, para ansiedade é super importante fazer atividade física. Então, assim, hoje a gente sabe que o exercício físico deixa a pessoa bonita, né? Perninha dura, barriguinha do jeito que quer, braço, tal, tudo. Mas ele vai além disso. Mas quando a gente fala assim, olha, a sua verdadeira curva bonita são as curvas dos giros e dos sulcos cerebrais, é verdade o que está sendo dito. A atividade Isso física... se descobriu há quanto tempo? Olha, a gente tem noção... Você falou do Instituto, né, de sim, Psiquiatria, que existe há muitos anos. Já existia uma noção de que isso era importante, né, por uma questão até mesmo de higiene física, mas trabalhos científicos consistentes têm sido feitos nas últimas décadas e comprovado isso que a gente está falando. Da mesma maneira, Claudete, a pessoa tem problema de memória, a pessoa tem problema de atenção. Já tem trabalho científico mostrando que você pega uma pessoa que está se queixando, tá, de alteração de memória e atenção. Você faz uma avaliação neuropsicológica. O que é isso? Dentro da psicologia existe uma subespecialidade maravilhosa chamada neuropsicologia, que aplica diversos testes. Por exemplo, o que dá o teste de QI, para saber a inteligência da pessoa. Você faz uma bateria de avaliação, submete essa pessoa a um treinamento, como eu falei para você, 3 vezes por semana, e força, atividade aeróbica e alongamento. Depois de um mês, porque acreditava-se que era muito mais tempo, né? 6 meses, 1 ano. Depois de um mês, se você repetir essa bateria de avaliação, a pessoa começa a pontuar melhor. Isso já está provado. Para memória. Eu li um trabalho desse para Alzheimer. Então. Que está comprovado também para né, pessoas que têm casos na família e têm medo do Alzheimer. Já que você falou em psicologia, nós vamos chamar a repórter, a Marcela, que foi conversar com a psicóloga Tatiane Moço e que fala, porque é multidisciplinar esse tratamento, né? Você consulta, qual o primeiro que deve ser consultado? Olha, é o neurologista? O médico psiquiatra é o especialista que justamente é o caminho. Mas hoje em dia, Claudete, quando a gente fala neurologista, o clínico geral, o geriatra, até mesmo o pediatra, tem que ter a habilidade de separar o joio do trigo e trilhar. Falar, olha, essa pessoa aqui está diferente do normal. E aí encaminhar. E às vezes o tratamento é multidisciplinar mesmo. Vai precisar do psiquiatra, do psicólogo, vai precisar do neuro. Exato. Não é? Exato. Então vamos ver o que ela falou sobre esse assunto. Atualmente, milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Uma doença muito grave, que se não for tratada corretamente, pode trazer muitos danos à pessoa. A psicóloga Tatiane Moço está aqui com a gente, nos recebeu no lindo consultório dela. Tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre depressão e o seu tratamento, né? Na sua área, que é psicologia. Eu quero saber, atualmente, tem chegado mais pacientes com esses sintomas? Quais são esses sintomas? Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você sobre um tema tão importante. Né? Quando a gente fala sobre depressão, a gente fala sobre um transtorno mental que tem tratamento. A depressão inclui alguns sintomas, então, como, por exemplo, um humor mais triste, que é o que a gente conhece principalmente, uma perda do interesse pelas atividades que a gente tinha, do prazer, mas outros fatores, como alteração no sono, então insônia, hipersonia, quando o paciente começa a dormir demais, comportamentos que são alternados, começa a comer demais ou comer de menos. Então, existem alguns critérios de diagnóstico. É importante sempre procurar um auxílio médico ou psicológico para poder entender, né, se a gente de fato está falando sobre uma depressão. Porque, Marcela,
Depressão é diferente de tristeza. Tristeza todos nós sentimos, é uma emoção natural. A depressão é um quadro um pouquinho agravado e a gente precisa cuidar disso. Quando você me pergunta se os pacientes eles chegam, né, até a psicoterapia com quadros depressivos, a resposta é sim. Eu acho que isso também se deve um pouco ao aumento da informação que a gente tem sobre saúde mental. Então, acabam chegando mais pessoas já entendendo um pouquinho do que são esses sintomas. Então, quando esse paciente chega para a psicoterapia, ele chega queixoso. Então, principalmente uma queixa de baixo interesse pelas atividades que antes ele tinha interesse, muitas vezes uma tristeza profunda, que a gente sempre vai considerar uma tristeza com uma duração aí de pelo menos 15 dias, 2 semanas, para começar a olhar isso como uma possibilidade de depressão. Esse diagnóstico, ele não é fechado pelo psicólogo, é um diagnóstico fechado pelo médico e que vai considerar, de fato, os critérios do DSM, que é o Manual dos Transtornos Diagnósticos, Manual Estatístico Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que vai trazer os critérios importantes aí, que são pelo menos 5 para a gente considerar um quadro depressivo. E aí existem muitos tratamentos, a psicoterapia é um deles, muitas vezes combinado também com tratamento medicamentoso. Certo. Você acha que há um aumento desde que você começou? Você parece nova, mas desde que você começou há um aumento nesse número de casos? Eu atendo na clínica já há mais de uma década, né? Então eu percebo que os casos eles vêm aumentando sim. Eu acho que existem vários fatores que acabam trazendo esse aumento. Então, acho que o conhecimento dos pacientes sobre saúde mental é o que faz as pessoas entenderem um pouco melhor o que elas podem estar passando. Esse é um ponto super importante. O que as pessoas precisam ter cuidado, as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, é o cuidado com o autodiagnóstico. É importante procurar um médico, um psicólogo, para fazer essa investigação de forma assertiva, correta. Porque a depressão, existem múltiplos fatores para um quadro depressivo. Quando a gente fala desse crescimento, a gente fala também de uma mudança, inclusive, social. A nossa sociedade mudou muito, né? Então, se a gente for considerar hoje a pressão por performance, a correria do dia a dia. Então, as telas, que todo mundo fala. Inclusive as redes sociais. Quem nos escuta, nos assiste aqui, sabe o quanto as redes sociais acabam sendo muitas vezes um gatilho para uma condição de isolamento e de comparação das pessoas, mas principalmente ali um isolamento que pode acabar levando também a uma baixa autoestima por conta das comparações e acabam levando aí a alguns sintomas depressivos. Então, existem características do nosso tempo hoje que acabam também reforçando o que hoje a gente chama de depressão. Certo. Dentro do seu consultório, um paciente depressivo, de que forma vocês podem tratar? Pois é, o paciente depressivo, ele pode ser tratado geralmente combinando a medicação com o tratamento psicológico. Aqui na clínica, a gente vai sempre considerar o aspecto psicológico, juntamente com um médico parceiro que vai medicar ou não esse paciente. Alguns pacientes têm um quadro menos grave e eles conseguem avanços com a psicoterapia. Então, são sessões semanais, geralmente, onde a gente vai entender não somente o sintoma, mas a causa. É combinado com a medicação, que geralmente é importante, porque a medicação ela traz essa baixa de um sintoma mais urgente, para que a gente possa trabalhar no processo terapêutico não mais o sintoma, mas sim a causa. Então, o remédio, ele remedia. A psicoterapia vai tratar a causa e é esse o trabalho que a gente faz aqui através da investigação, entendendo os gatilhos dessa depressão, o histórico familiar, se isso é decorrente, de fato, de uma história de família, algo pode que não ser foi genético. tratado. A depressão ela é multifatorial. Então, existem fatores genéticos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um familiar de primeiro grau com um transtorno depressivo maior, ele tem de 2 a 4 vezes maior chance de desenvolver uma depressão. Mas não é apenas genético. Então, certo. Eu posso não ter na família ninguém com quadro depressivo e eu posso desenvolver uma depressão por fatores ambientais. Às vezes um luto muito difícil, que não foi acompanhado, que não foi investigado, ou outras situações traumáticas que o paciente pode acabar desenvolvendo. Ou outras comorbidades, vem com comorbidades, né, com outras doenças. Exatamente. Nesse ponto que eu queria chegar. A depressão pode ser muito grave e levar a uma doença pior ainda? É difícil a gente pensar o que poderia ser tão pior do que um quadro depressivo grave. Porque, na maioria das vezes, até no consultório, chega o paciente que ele chega por ele ainda consegue pedir essa ajuda.
Muitas vezes, um paciente depressivo mais grave, quando a gente fala também de um paciente depressivo crônico, que sofre com a depressão, nunca buscou ajuda ou tem uma resistência à psicoterapia ou à medicação. Muitas pessoas têm um preconceito ainda de que depressão é besteira, de que depressão é uma doença moderna, e isso não é verdade. Inclusive existem exames de imagem falando sobre como a depressão afeta também ali a nossa constituição, né, no cérebro. Então é importante sempre a gente considerar que a depressão grave, ela já é algo muito importante, precisa ser tratada, porque senão ela começa, Marcela, a impedir a pessoa de viver uma boa vida, de ter atividades que ela tinha antes, de uma convivência com a família, de poder trabalhar, de viver uma vida boa, que é uma vida ativa. Então esse que é o cuidado que a gente toma aqui também para o paciente não evoluir um quadro. Então por isso que a gente precisa cuidar. Legal. Obrigada, viu, Tatiane? Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal aí de casa. Se alguém tiver com depressão, como você poderia ajudar? Pois é importante a gente considerar, eu gosto sempre de dizer, né, a própria definição de saúde da Organização Mundial da Saúde diz que saúde é uma completa sensação de bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de doenças, de enfermidades. Então, se você sente aí em casa um desconforto, um incômodo, não pense que isso é besteira. Procure ajuda. Um profissional, ele não vai te julgar, ele vai te cuidar. E é isso que a gente precisa fazer para que a gente possa viver uma vida boa. Então, a vida pode ser boa e a gente precisa também buscar ajuda quando a gente precisa. Ninguém precisa fazer nada sozinho. É isso aí. Procure ajuda. Estamos aqui para ajudar, né? E a Tatiane, ela falou, o remédio remedia, né? A psicoterapia trata. Você concorda? Concordo. Quando a gente fala do tratamento multidisciplinar, que de fato é o que acaba acontecendo, existe a necessidade de um olhar circunferencial para o problema. Eu vou dar um passo para trás, tá? Tá. Porque eu vou dizer o seguinte, muitas pessoas que às vezes têm o diagnóstico muito precipitado de depressão, ou a própria pessoa se diagnostica, Sim. Porque a gente orienta todo mundo, né? Aí de repente, não, já estou expert e já começa vai a lá no Google ou não, estou com depressão. Não. Precisa tem critérios para isso. Sim. Por isso que a gente fala, olha, é um psiquiatra, é um médico especializado no assunto, que tem habilidade, um psicólogo, enfim. Às vezes, problemas de saúde física orgânica podem provocar sinais, sintomas que se confundem com depressão. Por exemplo, uma pessoa que tenha um hipotireoidismo. Sim, O hipo? ela pode, enfim, ter alterações, Esse desânimo, baixa energia, desânimo e tudo aquilo que a gente acaba confundindo. Ou então... Engorda, fica triste. Ou então um processo demencial que começa a se instalar numa pessoa. Aí você fala assim, puxa vida, mas esse comprometimento cognitivo me parece que a pessoa está embotada para essa depressão. Lá, às vezes não é depressão. Às vezes a pessoa tem mesmo um processo demencial que está começando. E pode começar assim? Pode começar dessa maneira, porque você pode apresentar tanto alguma alteração na esfera mais emocional, e aí toda essa questão de tristeza, baixa sensação de valor, autoestima, ou então cognitiva. É como se o cérebro não funcionasse direito. A pessoa começa a perceber que ela está ficando, entre aspas, meio burrinha. Aí ela quer ficar sozinha. Isso, exatamente. Então, assim, quando a gente fala de tratar a depressão, a primeira coisa é descartar problemas orgânicos que possam justificar essa alteração. Vou dar um exemplo para você como neurocirurgião. Já recebi paciente no consultório com meningioma, que é uma lesão, é um tumor benigno que existe dentro da caixa craniana, grande nos lobos frontais, porque ele cresce lento e progressivamente e foi apertando os lobos frontais do paciente. A manifestação clínica desse paciente não era de perda de movimento de braço, de perna, de alteração de fala ou de visão. Não, era simplesmente uma coisa emocional que se parecia muito com uma depressão. Foi feita uma tomografia de crânio e depois uma ressonância e o paciente tinha uma lesão enorme que precisava ser operada. Porque e que foi confundido, então. Exato. Imagina se você não faz um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância e vê isso. Não adianta dar remédio, psicoterapia, veja, o cérebro está apertado ali, você precisa tirar aquele tumor para poder dar espaço para os neurônios funcionarem normal. Então nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Por isso que é importante procurar ajuda, procurar um especialista para separar. Separou essa parte orgânica visível, carência de vitamina, problema relacionado com o estilo de vida, alterações como, por exemplo, lesões cerebrais ou intracranianas que são passíveis de uma remoção neurocirúrgica, ok. Então, entrou dentro do critério de depressão.
O tratamento vai envolver, sim, a farmacologia, que tem a sua comprovação. Lembrando que não existe milagre, tá? Ou seja, os remédios têm efeito colateral, sim. Não dá para falar que não tem. E a pessoa fica refém, desculpa, doutor, mas a pessoa vai ficar refém desses remédios pro resto da vida? Olha, o medicamento tem o papel de melhorar a pessoa do ponto de vista psíquico e físico e ajudar uma coisa chamada neuroplasticidade. É como se a gente ensinasse de novo para os neurônios como eles devem funcionar de uma forma mais adequada. Então ela vai precisar tomar isso por um determinado tempo. Tanto é que qualquer remédio para tratar essa situação, eu dei exemplo da serotonina, mas tem muitos outros, tá? Sim. Que acabam sendo influenciados. São remédios que precisam ser controlados. É receita carbonada, com controle. Você não vai lá e compra qualquer remédio na farmácia para esse diagnóstico de depressão. Sim. Só que os medicamentos, eles atuam no circuito cerebral. E muitas vezes a atuação deles, se a gente pudesse ver o órgão, acontece de dentro do cérebro para fora. A psicoterapia faz o trabalho ao contrário, porque você imagina o seguinte, quando você faz uma consulta com um psicólogo, a pessoa vai escutar o que você tem para dizer, vai tentar entender a sua inserção no mundo, tentar de alguma maneira entender essa dinâmica, o que afeta a sua parte emocional ou não, e de alguma maneira começa a oferecer visões ampliadas da situação, e não só aquela porque quem está com depressão só vê o fim do túnel, Certo. tem jeito, né? Não tem uma A verdade imagem é essa. alegrinha, né? Ela acaba trabalhando com aquilo tudo. Mas para isso acontecer, deixa eu dar um golinho de água. Vai lá. É necessário a conversa ser estabelecida. E quando a gente fala de conversa, é o seguinte, eu preciso pegar o som da voz do terapeuta, fazer a transformação dessa onda mecânica no meu ouvido interno, um impulso elétrico, chegar no lobo temporal, ser interpretada, então, uma palavra que vai ter uma frase, que vai ter um sentido e, portanto, de fora para dentro, o cérebro passa a sofrer alteração. A psicoterapia. Mas existem outras terapias também. Tá. Então, com estímulo de corrente elétrica, estimulação magnética transcraniana, como se fosse uma grande bobina de ímã, fazer uma influência magnética no cérebro. Existe isso hoje em dia. É tecnologia. E está à disposição aí. Está à disposição. É lógico que não é para todo caso que tem essa indicação. E mesmo assim, 400 milhões Sim. de indivíduos têm Sim, depressão. Sim. Com tanta coisa acontecendo. Sim. Mas o que é? É desinformação ou ela é maior que tudo isso? Bom, Pode ela ser maior é uma que tudo situação isso. que existe, ela tem a manifestação clínica e tem um CID específico, ou seja, é uma doença, como você muito bem disse no começo, olha, não é fraqueza. E para a turminha que não tem papa na língua, não é frescura. Isso tem que ficar claro. Depressão não é frescura. É uma situação que demanda um olhar do especialista. Tem que ser levado a sério. Tem que ser levado a sério, porque uma das, enfim, uns desfechos, enfim, muito ruins é o suicídio. Não significa que todo mundo com depressão Sim, vai seguir Mas esse caminho. isso acontece mais ou menos em que faixa etária? Isso- É mais frequente? Isso geralmente acontece mais ali na terceira, quarta década de vida, mas existem casos que são descritos antes disso e também depois disso, sabe? Então, assim, é algo que chama a atenção e muitas vezes acontece e ninguém conseguiu fazer essa correlação e o diagnóstico. Então, fica subdiagnosticado. Certo. A depressão tem alguma coisa a ver com o estresse? Porque você falou que tem crianças com depressão. E as crianças, existe uma grande exigência hoje em dia para a criança. Antigamente, a gente brincava. E não era com celular porque ele não existia. Brincava. Fazendo o tal do exercício, que é tão importante, né? Era pique, era um monte de coisa, que era de brincadeira, era tudo de correr, de brincar mesmo. E você era mais livre para isso. Hoje em dia, viraram pequenos executivos. Tem horário para aula de natação, para aula de inglês, para a escola, para fazer a lição, para o tempo que vai ficar no celular. Não é muita exigência para a criança. Isso pode levar à depressão infantil? Isso pode levar a criança a apresentar transtornos de ansiedade e se ela já tem a predisposição, Uma coisa leva a outra. uma coisa leva a outra. Tanto é que, bom, estamos agora, eu vou em muitos meios de comunicação e sempre estou falando, olha, telefone celular, aparelho tecnológico, super importante para trazer informação, comunicação, mas quando você utiliza ele de uma maneira indiscriminada, sem critério, veja, a Academia Americana até tenta, de alguma forma organizada, dando a seguinte dica, olha, dependendo da faixa etária, até 2 anos, não deve nem expor. Nem tem tela. Se for expor, sei lá, 1 hora por dia e assim sucessivamente. Mas, recentemente,
tem uma lei nova que durante o período escolar, criança não deve estar utilizando o aparelho, esse recurso O que é eletrônico. ótimo, já acontece em vários países. eu Sim, acho. só que enquanto você não tem a lei, fica aquela coisa, essa difícil. escola é chata, esse professor Mas agora ela vem. né? Agora ela veio. Da mesma maneira que a gente fala de cinto de segurança no volante. Hoje em dia é um absurdo, né? Você fala, puxa, como é que a pessoa não vai colocar andava? o cinto? É. E hoje em dia se sabe disso. Então, sim, esse fator, por exemplo, de tanta informação, tanta demanda ao mesmo Atividade. tempo, ela pode levar a um estresse e colocar o indivíduo num ponto de fragilidade que a manifestação clínica da depressão se faça presente. A depressão pós-parto tem a ver com essa outra depressão? Não. Acontece num período em que a mulher acabou de ganhar bebê e muitas sofrem com isso. É um problema Olha, sério, né? Eu admiro demais as mulheres. E eu falo para você por quê. Como homem, a nossa estabilidade hormonal, ela tende a ser algo mais perene, sem tantos altos e baixos, né? A gente explode. Eu fico imaginando, puxa vida, todo o preparo de um corpo físico para estar ali com uma nova vida, e depois que a criança nasce, a questão de nem bem respirou direito, já tem a demanda de cuidar, de amamentar, tudo bem, né? Existe aí uma liberação de ocitocina, que é um neurotransmissor do amor, é maravilhoso, ajuda o bebê a sair do útero, ajuda na injeção de leite, ajuda na formação dessa conexão. Talvez aí até esse neurotransmissor, ele tenha alguma correlação com a manifestação clínica dessa depressão pós-parto, mas sim, é um problema que precisa ser diagnosticado e tratado. Porque às vezes a mulher sofre, porque dentro dela, ela sente uma culpa e uma vergonha enorme, do tipo, peraí, vocês estão falando que ser mãe é a coisa mais linda do mundo? Eu tô triste, eu tô aborrecida de estar vivendo essa situação. Mas ela tem vergonha, ela vai falar isso para quem? Para o pai da criança? Ela vai falar isso para a mãe dela? Não fala. Todo mundo explodindo de alegria. Então é uma situação que ela fica refém da própria sociedade. Bom, agora você está feliz, né? Ou então agora você está simplesmente cansada. Não, às vezes a mulher está muito mais do que isso. Né? E ela tem vergonha de falar, olha, do tipo, eu tinha vontade de jogar essa criança pela janela. Fala, imagina uma mãe falar uma coisa dessa, ela se culpa, percebe? E de repente, olha, alto lá, se você está passando por essa situação, consulta um médico, porque tem tratamento, tem reconhecimento, isso pode acontecer. E acontece com algumas e outras não, por quê? Exato, porque existe uma alteração nesse circuito, principalmente que envolve alguns neurotransmissores, a questão da própria ocitocina, da serotonina, e existe uma predisposição para que isso venha a acontecer. É como se essa alteração hormonal que acontece, porque enquanto o corpo está preparado para manter dentro do útero o bebê, a atividade hormonal é uma. A hora que o nenê sai, isso muda completamente. Sem contar que outros fatores são assim, incríveis para empurrar, na verdade, ao desequilíbrio. Por exemplo, a alteração do ciclo vigília-sono. Veja, algo que estabiliza o nosso cérebro, além do que eu falei da atividade física, que a gente frisou bastante, é o sono reparador. É importante. Agora, uma mãe tem um filho, como é que dorme, gente? Não dorme. Não dorme, tem que dar de mamar, bonitinho, O pai lindo. muitas vezes nem levanta. E aí, como é que faz? Não faz, né? A humanidade vai acontecendo assim. E tocando nesse assunto do sono, eu preciso alertar para você também, para todo mundo que está estudando a gente, um problema muito importante que acontece hoje em dia. Às vezes, presta atenção, Claudete, a depressão, ela se manifesta como uma alteração do sono. Ou insônia ou hipersônia. O que é isso? A pessoa fica sonolenta demais e aí tudo bem, você até consegue mais facilmente reconhecer que alguma coisa não está legal. Falta energia, a pessoa está ali. Mas e quando ela tem insônia? Não dorme e não conta. Aí ela pega e compra um remedinho ou consegue um remedinho para dormir. Pau, toma um remedinho e dorme. Toma um remedinho e dorme. Ela não está tratando a depressão. Ela está só fazendo um curativo em um dos sinais que acabam sendo super importantes para levar E se ela ela não pro médico. dorme nem tomar remédio? Então, aí ela entra num estado de estresse que faz com que toda essa situação venha a piorar. Piore. Agora, se ela toma remédio para dormir, ela Pior. não está tratando a depressão. Ela pode, lenta e progressivamente, piorar esse quadro neuropsíquico e quando vai tratar, já é tarde demais. A depressão pode levar a outras doenças, a outros problemas, sem ser o suicídio? Sim. A gente sabe que existe uma grande correlação entre o nosso estado neuroemocional e o sistema imunológico. Isso porque é no hipotálamo, uma estrutura cerebral profunda, onde está o nosso relógio biológico, que manda no sistema nervoso autônomo simpático parasimpático. Está ali
o centro do que controla o nosso sistema imunológico. O que é o sistema imunológico? A gente fala o nome de um monte de célula bonita aqui, que manda vírus, bactéria e fungo embora, que resolve o problema aí do câncer, porque tem a ver com isso tudo e tudo mais. Mas muito mais do que isso, é uma tendência da gente preservar a nossa individualidade. Assim como a pele faz o nosso contorno em relação ao mundo físico, porque quando você vai para a física quântica, a gente está tudo grudado. Maravilha. Só que isso não funciona, né? Se você estiver grudado com bactéria a todo momento sem nenhuma proteção, você não vive. Então, assim, existem as membranas físicas e biológicas, no caso, o sistema imunológico, que faz com que a gente consiga manter a nossa individualidade durante o período da vida funcionando a todo vapor. Quando existe um problema psicoemocional, por exemplo, uma depressão, o sistema imunológico, olha, vai para o beleléu. Então, a pessoa que está numa situação de depressão, se ela tem uma infecção, por Ela tá exemplo, aberta, a chance dela ter uma manifestação clínica muito mais séria é muito maior. Eu posso falar para você coisas que eu observei durante a faculdade de medicina, na época em que o HIV estava se espalhando. A pessoa tinha o vírus, ela não sabia do diagnóstico. Naquela época não tinha tratamento, naquela época tinha muito preconceito, a gente Era não sabia das coisas. sentença de morte. Você fazia o exame, você tinha o diagnóstico, falava para o paciente, a semana seguinte o camarada estava na cama. Aí você fala, por quê? Lógico, você jogou uma bomba no colo da pessoa sem nenhum respaldo psicológico. E aí o papel da psicologia para ajudar a medicina e ajudar toda a sociedade de uma forma muito elegante e muito importante. Pô, a pessoa cai o sistema imunológico, é como se fosse mais ou menos assim, olha, então é a treva, então acabou, vamos pro cemitério, acabou tudo. E ele já sente na hora o sistema sim, imunológico. É como se ele, enfim, abrisse as mãos. Tá. Ele não trabalha com todo o vigor que deveria. Então, existem coisas que a medicina não consegue provar, mas a gente percebe com o nosso olhar clínico que acontece. Sabe esse papo de autocura? Sim. Quando você começa a cruzar ali o que a gente chama de efeito placebo. Efeito placebo, eu te dou essa água que não tem Sim. nada, é só água, e falo para você, Claudete, você vai tomar isso aqui, vai melhorar essa sua Tem tristeza. um remédio aqui fantástico. Mamãe faz isso, não faz? Criança bateu Faz. ali, água com açúcar, e a criança toma e fica boa. Ou seja, o cérebro entende, olha, é para eu reagir, tá tudo certo. É como se tivesse uma maquininha. A gente coisa, né? tem isso, e isso funciona. Por isso que existe uma grande correlação entre a depressão e o sistema imunológico. Então, se a pessoa ainda por cima tem uma predisposição ao câncer, por exemplo, uma pessoa com diagnóstico de câncer e depressão, é óbvio que todo o processo vai ser muito mais dolorido, muito mais difícil, a adesão ao tratamento vai ser mais comprometida e o produto final disso vai ser pior do que a pessoa que não está passando por essa instabilidade cerebral. Mas o que eu acho tão importante que você falou aqui é que tem tantos tratamentos novos, modernos, remédios mesmo, mais modernos, né, de uma classe nova de medicamentos, que pode ajudar essa pessoa, que precisa querer se ajudar, precisa querer melhorar. Não é? Precisa entender que tem saída, que não é um fracasso ter uma fraqueza sua, uma frescura sua. É uma doença, só que tem tratamento. Isso é importante, eu espero que ajude muitas pessoas. Você falou de uma coisa que me chamou a atenção aí no meio, que foi vitaminas, né? Falta de vitaminas. E a gente toma vitamina, pelo menos eu tomei, quando eu era pequena, já faz tempo. E depois chegou o boom das vitaminas, né? Tinha gente que tomava 30 cápsulas de vitamina, saía em revistas, nossa, eu tomo 60 vitaminas por dia. Aí começou a se falar muito do excesso de vitaminas. Afinal de contas, né? É preciso tomar vitaminas ou quem tem uma alimentação regrada vive com ela? Olha só, de uma forma muito elegante a gente falou sobre a importância da atividade física. Sim. Falamos sobre a importância do sono reparador. Sim. E agora a gente vai falar sobre a importância da alimentação. Sim. Uma alimentação muito bem equilibrada, muito bem organizada, muito provavelmente ela vai te oferecer todas as vitaminas que o seu corpo precisa. Mas hoje existem critérios laboratoriais que você pode dosar uma vitamina e saber se ela está no nível normal ou não, fazendo a comparação com a população. Hipovitaminose, ou seja, vitamina no nível mais baixo do que o normal, deve ser reposta. A gente faz um exemplo aqui de todas, mas vamos falar de uma que chama bastante atenção e tem muito a ver também com essa questão da própria depressão, a vitamina D. A vitamina D, ela pode ser obtida pela própria exposição da pele. Coisa que a gente não faz mais, só sai de filtro solar.
Exato. E mesmo assim, a gente vive muito protegido. Então é diferente. De alguma maneira, os dermatologistas acenam, olha, gente, passa protetor solar e toma vitamina D. Porque, olha, o câncer de pele está aí para acontecer. E, de fato, existe toda essa preocupação. Mas, se eu não consigo ter meu nível de vitamina D em níveis normais, eu devo fazer a reposição. Porque nós sabemos que o desempenho do sistema imunológico e da parte também neuropsíquica ficam alteradas com essa hipovitaminose. A mesma coisa com as vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C e assim. Elas são importantes e a gente deve vigiar. Deve vigiar. Mas por isso que eu te falei, antes de você começar a dar um remédio para uma pessoa, tratar uma depressão, vamos tentar descartar os problemas orgânicos que são passíveis de correção. E muitas vezes você vai lá corrigir uma vitamina D, uma vitamina B, enfim, e a pessoa volta a ter a sua manifestação clínica absolutamente normal. Então, é de extrema importância comer bem e, se necessário, realizar a suplementação vitamínica. Quem tem depressão pode beber? Então, se a gente está falando do remédio propriamente dito, o que acontece? Sempre que a bebida alcoólica ela é ingerida, você acelera o funcionamento do fígado que quer, na verdade, levar esse álcool embora do corpo físico. Ao acelerar esse metabolismo, aquele remédio que a pessoa toma e deve ficar circulando no sangue de uma forma contínua, por isso que você toma um remédio hoje para depressão, não é hoje que ele vai fazer efeito. Geralmente são depois de 3 a 4 semanas. Então você prescreve o paciente, acompanha ele de perto e fala, olha, espera, daqui 3, 4 semanas, que geralmente eles se referem, é muito bonito, sabe? Fala assim, olha, como se uma névoa saísse da minha frente, sabe a fênix? Aquele pássaro que está doente, a pessoa descreve assim, só que olha, não é de imediato, não é tomar o remédio agora, vai ser depois. Até existem alguns remédios mais modernos, que é a terapia de infusão, faz com que essa experiência de melhora seja mais rápida dependendo do caso. Ou até mesmo, a gente falou aqui da parte magnética, a eletroconvulsoterapia, que tem seu papel ainda em algumas situações em que se faz necessário. Mas geralmente depois de 3 a 4 semanas. Então, assim, você precisa segurar a onda durante esse período até que a pessoa venha observar essa melhora. Porque senão não vai adiantar também. Não vai adiantar. Eu adorei conversar com você. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está vendo a gente aí, que de repente agora está lá, né, nesse baixo astral aí, mas pode sair dessa. Sim. O nosso sistema de saúde aqui no Brasil é um sistema que é referência no mundo inteiro. O SUS. O SUS. O SUS, junto com a saúde suplementar e junto com a medicina privada. É algo que, realmente, olhando o modelo de fora, é maravilhoso. Muitas vezes existem críticas e a gente sempre faz observações relacionadas com o governo, com os governantes ou então com os profissionais da área da saúde. O que eu quero chamar a atenção é que existe um terceiro pilar chamado a população. Ou seja, eu, você, todo mundo que está assistindo a gente aqui. Então, assim, é importante a população saber de tudo isso que nós estamos conversando. Porque aqui o que a gente precisa fazer é reconhecer essa pessoa que está numa situação vulnerável, frágil e que necessita de uma intervenção e encaminhar essa pessoa para um momento, para uma situação onde ela possa ser realmente diagnosticada e tratada corretamente. Então, assim, não vai existir uma fórmula mágica se enquanto a gente tiver preconceito, falar, aquela pessoa ali é preguiçosa, não é preguiçosa, alguma coisa está acontecendo com ela, ou não tem motivação para nada, chora para tudo. Veja, tem uma alteração ali que está acontecendo. Então, assim, a escuta ativa, tentar entender, perceber, olha, essa pessoa mudou o padrão. Às vezes, a pessoa mora na mesma casa. E não repara. E não repara. Então, reparar, esse terceiro pilar, prestar atenção e, de alguma maneira, se é através do SUS, levar no posto de saúde, chegar na saúde da família e conversar sobre o assunto, porque os profissionais hoje estão preparados para isso. Existe medicamento e psicoterapia, sim, disponível. Não estou falando que é fácil, você vai lá e bate e vai acontecer. Mas a gente tem que fazer esse primeiro movimento. Ou se você tem acesso à medicina privada, à saúde suplementar, que faça esse movimento, que não tenha o preconceito de marcar uma consulta com um psiquiatra, de gastar um tempo. Tem tanta gente que fala com coach, pelo amor de Deus, fala com um psicólogo formado que vai conseguir fazer uma análise e dizer para você com critérios. Desculpa, mas é verdade. Sim, e vai falar para você, olha, você tem, meu amigo, o diagnóstico de depressão, vamos tratar então, vamos ver, porque 50% da solução do problema está em você reconhecer que tem a situação. É meio caminho andado. Enquanto você não sabe, você está ali.
É isso, Claudete. Bom, eu falei aqui no início do nosso papo que o Dr. Fernando Gomes coordena um ambulatório no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo relacionado a doenças do envelhecimento, ou seja, todas. Olha, dentro da neurocirurgia... Envelheceu tem todas. O que você está falando é tão importante, assim, existe uma corrente que vem da Europa e a gente abraçou ela com muito carinho, que é a neurocirurgia geriátrica. O que é isso? Depois dos 60 anos ou mais... Ferrou, Joca. Não. Existem patologias, doenças que se você trata, você consegue deixar o indivíduo funcionando muito bem. Mesmo? Porque ninguém quer viver 100 anos mal. Você quer viver 100 anos bem. Olha, Hélio, Posso essa te dar um é pra exemplo? gente. Até quando você me chamar de novo, eu vou falar só disso, tá? Hidrocefalia de pressão normal. Nossa, o que é isso? O que é isso? Hidrocéfalo. Água, céfalo, cabeça. A gente só imagina a criança Sim. que nasce com essa condição, Sim. tem a cabeça grande, precisa botar a Que nós tivemos aí uns casos, Sim, né, da sim. chikungunya. Mas, quando a gente pega pessoas que têm 60 anos ou mais, isso pode se fazer presente, a cabeça não dói, não tem alteração visual, mas o indivíduo fica com dificuldade para andar, dificuldade para controlar a urina, alteração da memória. Pode ser hidrocefalia, pode ser confundida com Alzheimer, pode ser confundida com depressão, pode ser confundida com Parkinson, só que tem um detalhe. Você faz uma neurocirurgia, coloca um dreno, ou seja, restabelece o fluxo licórico. Tira a aguinha. Acabou, tira a aguinha. Não precisa tirar muito, tira só o suficiente. O cérebro volta a funcionar normal. Meu Deus. Então, assim, não é normal andar com dificuldade, não é normal perder urina, não é normal esquecer tudo. Isso pode ser hidrocefalia de pressão normal. E a pessoa achando que já está com Alzheimer, está com uma demência, está com outro problema. Está com depressão. Com depressão. Tem que ser investigado. E o trabalho lá no Instituto é gratuito, né? Sim, é do gratuito. Hospital das Clínicas, Isso. HC. Deve ter uma inscrição, você pode se informar procurando, então, o Instituto que o doutor coordena, que é relacionado às doenças do envelhecimento. Isso mesmo, olha, é o seguinte, chama Unidade de Hidrodinâmica Cerebral, fica no Instituto Central do Hospital das Clínicas e faz parte do SUS, Sistema Único de Saúde, com muito orgulho. Eu gosto muito do SUS. Semana que vem vou fazer aqui uma entrevista com o secretário municipal de saúde aqui de São Paulo, que vai falar sobre o SUS. Porque o SUS tem muita coisa para oferecer e às vezes a pessoa não sabe, desconhece, né? Porque normalmente só se mete pau. Eu digo, graças a Deus que ele existe, sempre disse. Sim, não é? Porque concordo. em outros países, se você não tiver dinheiro, meu filho, você morre lá, porque tem que pagar para tudo. Pelo menos, e graças a Deus, a gente tem o SUS, esse programa de vacinação que é espetacular no Brasil também, de campanhas de vacinação. Só tem que ter juízo e se vacinar de verdade. E você tem um programa no YouTube que eu quero que você faça um convite ao nosso público. Sim, eu quero convidar todo mundo a participar também desse programa que chama Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Sabe, Claudete, no mundo hoje em dia da inteligência artificial, esse título até desse programa, ele é uma provocação, porque o médico, independente de ser cirurgião ou ser clínico sem fazer cirurgia, a gente precisa ter um olhar diferenciado para o ser humano e, sobretudo, examinar a pessoa, escutar a história dela, saber retirar os sinais e sintomas. E com um olho clínico, que basicamente seria a inteligência artificial aí, avançada, você consegue estabelecer um diagnóstico, ter esse faro que faz com que você dê mais qualidade de vida para a pessoa. Então, esse é o título provocativo. Então, eu recebo pessoas que vão falar sobre medicina, sobre neurociência, sobre comportamento e, enfim... Vai ser um prazer ter todos vocês também assistindo com a gente. Qual é? Como é que eu entro? Dr. Fernando Gomes, @Dr. Fernando Gomes. E o programa chama Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. É só colocar lá, tocar sininho, essas coisas aí que eu falo para você fazer aqui. Eu não entendo muito bem, mas você faz. Eu tô gostando disso. Muito obrigada, Dr. Fernando. Volte. Com certeza. Pra gente Vou voltar fazer pra gente... o 2. Com certeza, tá? com certeza. Um abraço bem grande, um beijo para vocês. Espero que tenham gostado. Sai da cama!